Olá, amigos da ECAC TV, tudo bem com vocês? Eu sou a Rejane, psicóloga, e vamos conversar? Vamos conversar? Hoje nós vamos conversar sobre gerações. Afinal, você sabe qual é a sua geração? Então, vamos conversar. As gerações vêm de um estudo sociológico. Os sociólogos estudam o comportamento, dos jovens, eles avaliam, analisam, pesquisam e classificam as gerações. A geração que começou a ser estudada, e que está presente, no nosso dia a dia, é a primeira geração pós-guerra, que com certeza é a geração dos vovôs, das vovós, da atualidade. Essa geração se chama Baby Boomers. Eles são mais competitivos, têm uma preocupação financeira muito grande e também uma preocupação em administrar as finanças. Eles têm uma responsabilidade, uma atenção sobre as finanças. Eles também costumam ter hábitos como assistir TV com maior frequência e são grandes consumidores de viagens. É uma geração mais conservadora, tem um padrão de valores, de crenças mais conservadores. E esta geração, sim, são dos vovôs, das vovós da atualidade. Você, vovô, vovó, como foi a sua geração? Teve tantas evoluções, para chegar na geração da atualidade, Vocês estão também se atualizando, estão aprendendo a usar o computador, o celular. Na sua geração não tinha. E você, jovem, afinal, você sabe o que tinha na geração do seu vovô, da sua vovó? Como é que eles faziam a comunicação? Como é que seriam as redes sociais deles? Pergunte isso. Pergunte como era, Tenho certeza que tem uma novidade para vocês, uma nova informação para vocês, porque também faz parte, da história, da evolução, social, A evolução tecnológica traz muito, da história, da sociedade, dos hábitos, Então, esta geração está presente, e tem esse costume, tá? Em seguida, os filhos desta geração é a geração X, Os filhos dessa geração. Mais precisamente, as pessoas que nasceram em 1964 até 1980. Essas pessoas têm uma preocupação com o desenvolvimento, tanto pessoal quanto social. Elas têm uma preocupação sobre desenvolver, sobre buscar cada vez mais ser melhor naquilo que faz, ter uma preocupação, naquilo que faz. Também é uma geração que, como veio, são filhos de uma geração mais conservadora, eles têm algumas críticas em relação aos costumes e valores da geração anterior, Então, são pessoas mais desconfiadas, são pessoas que têm uma certa resistência a novas crenças e hábitos. São pessoas que precisam de um outro argumento, de um outro convencimento, mais esclarecimentos, para poder entender, para poder acolher uma nova ideia,
né? São pessoas que começaram, né, a ter a tecnologia, né, mais acessível, né? Ainda não é a geração que tem um computador em casa, mas já tem a familiaridade do computador numa escola, numa faculdade, no trabalho. O computador dentro de casa vem depois dos anos 90, que isso também altera, né, modifica o hábito, né, social, o hábito da família. Então, é uma geração que tem um olhar para o desenvolvimento individual, tá? Um olhar para o desenvolvimento pessoal, né? E também são pessoas que priorizam, né, a qualidade dos serviços e dos produtos. Não é uma geração que consome sem avaliar a qualidade, preço e qualidade, né? É uma geração que consome os serviços, né, e os produtos por conta da qualidade deles, né? Então, a geração anterior não tem uma atenção sobre marcas, modelos e produtos, né? Na geração X já começa a ter, né? Eles começam a entender, né, e a relacionar a marca, né, com o produto e a qualidade. Então, eles começam a ter uma atenção sobre marcas de produtos, ok? A geração Y, né? São pessoas que nasceram em 1981 até aproximadamente 1992. E sobre esta geração vou falar daqui a pouquinho, após o intervalo. Continue ligados na ICAC TV, que está fazendo o melhor para você. Continue assistindo a ICAC TV. Você está com a vida amarrada? Tudo dá errado para você? Sente que foi vítima de maldições espirituais? Participe das missas de libertação espiritual com o Santo Exorcismo, celebradas pelo Padre Rodrigo Oliveira, o Padre Exorcista de Campinas. Neste domingo, às 7 horas da manhã, na Paróquia Bom Jesus, Rua Francisco Teodoro 278, próximo ao Viaduto Cury, no centro de Campinas. Jesus vai te libertar. Se você está com a vida amarrada, nada tem dado certo na saúde, no amor, na família, espiritualmente ou financeiramente, receba o cordão Desata-Nós e participe da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quarta-feira, às 9, 15 e 19h30 na Paróquia Bom Jesus, Rua Francisco Teodoro, 278, próximo ao Viaduto Cury, no centro de Campinas. Voltamos com a nossa programação ICAC TV. Voltamos à nossa programação e vamos continuar a falar sobre gerações. A seguir, né, como estamos conversando, é a geração Y, né? Recapitulando um pouquinho, né, que é a geração das pessoas que nasceram em 1981 até aproximadamente 1992. E como é esta geração? Essa geração já tem um acesso à internet, né? Ela já tem a internet dentro das casas, já existe, né, uma possibilidade de ter o computador dentro de casa, né? As redes sociais começam a ser, né, vinculadas. Então, é uma geração que já está,
né, mais habituada com a tecnologia, né? Então eles preferem digitar em vez de escrever, né? Tudo que for digital é mais interessante, né? Se torna mais atrativo para essa geração, né? Então, você professor, né, que está dando aula, né, para a geração Y, torne essa aula, né, mais atrativa, falando um pouco de tecnologia ou até mesmo levando tecnologia para a aula, né? Eles vão ter mais atenção, vão se interessar ainda mais, né? Você que precisa divulgar, né, algum serviço, né, nas redes sociais, essa geração, ela se interessa um pouco mais, ela começa a se interessar um pouco mais que a geração anterior, né? A geração anterior vai buscar conhecimento pelos livros, lendo folhetos, né? Já da geração Y para frente, não vão ter o hábito de ler livros ou folhetos ou catálogos, né, físicos, né? Eles têm uma facilidade, eles começam a ter uma facilidade maior, né, de se interessar pelas informações digitais, ok? Então, também eles começam a ter um comportamento mais empreendedor. E é interessante isso, porque o desenvolvimento do empreendedorismo começa na geração Y, né? De desenvolver negócios, de desenvolver pessoas, né? De desenvolver. Na geração anterior, tinha o interesse, o foco de desenvolver a pessoa, como se fosse um empreendedorismo pessoal. Na geração seguinte, né, que é a Y, anterior é a X, esta é a Y, né, que nós estamos falando, começa a ter um desenvolvimento, né, do empreendedorismo de negócios, do empreendedorismo social, do empreendedorismo solidário, né? São projetos que envolvem mais pessoas, são projetos que envolvem, né, um planejamento de tempo, de estratégia maior. Eles começam a desenvolver empreendedorismo. E é uma geração que também busca uma certa autonomia, né? Então, se é uma geração que começa a desenvolver o empreendedorismo, então são pessoas que também buscam essa autonomia financeira, conseguem abrir seus próprios negócios, ter o seu escritório, seu consultório, né, sua loja, né, seu comércio, né? É uma geração que se interessa, né, nesse ramo de atividade, né? E gostam de ver as coisas desenvolvendo, né? Que tenham um desenvolvimento. Isso interessa, né? Isso atrai muito essa geração, a geração Y, né? E elas gostam, assim, da maneira como se vive. Tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma preocupação, né, com a alimentação. Começa essa geração a ter uma maior preocupação com a saúde que a geração X, que a geração anterior, né? A geração Y, ela começa a ficar mais interessada, né, nas questões da saúde, né? Alimentação, exercícios, tá? Então, você que lida, né, com a geração Y, né, são jovens adultos, né, que eles precisam desse desafio, algo para ser desenvolvido, né? Isso vai chamar muito a atenção deles, ok? Em seguida, vamos falar um pouquinho da geração Z. A geração Z são os nascidos entre 1992, aproximadamente, até 2009. A geração Z são os atuais adolescentes,
coloquei, né, nesta época são os atuais adolescentes, né? Eles têm uma atitude mais impulsiva, mais imediatista, né? Então, se você está dando aula para os adolescentes, né, da geração Z, eles tendem a fazer as coisas de uma maneira muito rápida, né? E isso não significa que eles não estão entendendo ou que eles não estão compreendendo, tá? É uma característica desta geração. Então, você que está dando aula, né, para os adolescentes, né, tenham sempre mesmo um exercício a mais, uma atividade extra, né, planejada, porque eles vão dar conta de fazer a atividade que foi proposta, né, para aquela aula, e ainda vai sobrar um espacinho de tempo, né, que pode ser usado para uma próxima atividade, né? Eles são mais ágeis, né, que a geração anterior, tá? Eles estão com uma preocupação, né, em relação às relações, né, das redes sociais, né? Eles são a geração que mais se comunica, né, pelas redes sociais, a geração Z, né? Então o jovem, né, o adolescente, eles têm o celular, eles têm uma habilidade muito grande, né, para o celular, eles desenvolvem muito essa habilidade, né? Isso vai ajudá-los também a capacitar para as profissões futuras. É desta geração que começa, né, a desenvolver, a nascer, né, as novas profissões, que ainda elas nem têm um nome específico, né? É uma geração que também tem um interesse maior ainda em tecnologia e, sim, retoma o uso do videogame, né? A geração X conheceu o videogame, né? A Y começou a se interessar pela internet e a Z retoma o interesse pelo videogame. Então são adolescentes que também pensam, né, em se profissionalizar nesse sentido, né, criar seus videogames, né, ter o jogo, criar, né, engenhar, né. Então, são futuros engenheiros da programação, né? São analistas dessa programação, né? Voltados aos videogames, né? É essa geração que começa a ter um interesse também nas competições, né, de videogame. Essa geração tem uma habilidade maior, né, com a tecnologia que a geração anterior. Então, para deixá-los, né, interessados, né, quanto mais tiver uma possibilidade de acesso de informações, né, através da tecnologia, melhor, né? Por exemplo, se você pesquisava, né, por exemplo, a geração X fazia uma pesquisa usando livros, né? Tinha uma coleção de livros para pesquisar os assuntos, né? A geração Z, ela vai pesquisar no YouTube. Sim, ela vai usar esse canal, né, como fonte de pesquisa, até mesmo, né, para as matérias, né, da escola, para as matérias acadêmicas, né? Então, por exemplo, este programa, né, ele tem a possibilidade, né, de usar esse recurso, e um jovem, né, desta geração, a geração Z, se ele tem um interesse de saber mais sobre um determinado assunto, ele
pode sim, né, acessar o YouTube e pesquisar, né? A fonte de pesquisa dele passa a ser, né, esse canal, né? Passa a ser também alguns aplicativos. Então esse programa, no futuro, ou até mesmo, né, neste momento, no agora, né, já é um elemento de pesquisa, né, para a aquisição de conhecimento desta geração que nós estamos falando, né, que são dos adolescentes atuais, né, a geração Z, né. A geração Z tem uma certa característica em relação à religiosidade. É uma geração que começa a questionar a religiosidade. Se não foi introduzido nos hábitos familiares, eles vão questionar um pouco mais, né? Por conta mesmo dessas características tecnológicas, né? É uma geração que também passou por algumas dificuldades de lidar com frustração, né? Então é uma geração que tem aí uma dificuldade de lidar com perdas, né? Alguns jovens, né, desta geração, né, estão depressivos ou podem, né, desenvolver a depressão, né, se não forem atrás, né, dessa habilidade de lidar com frustração, com limites, com o não, né, se a família não direcionar a educação para isso também, né, de não dar atenção para isso. Então, assim, é uma geração que ficou muito marcada, né, com esta inabilidade, né? Por quê? Porque quanto maior tecnologia, né, sem o acompanhamento dos responsáveis, né, é mais difícil da pessoa desenvolver outras habilidades, né, pessoais, da personalidade dela, né? Então, é uma geração que tem que ter o limite desse acesso tecnológico, né? Porque é uma geração onde os pais estão, né, trabalhando fora de casa muitas horas, né? E às vezes a tecnologia, a permissão, né, do uso dessa tecnologia fica sendo como uma distração, um passatempo, né, do jovem que fica em casa após a aula, né? Mesmo assim, né, como a gente já mencionou, conversou com vocês sobre os limites, né, do uso do celular e tudo mais, eles vão precisar, né, desse limite, dessa conscientização, porque eles têm essa tendência, né, de estarem conectados, principalmente no uso das redes sociais. Eles estão conectados, é como se estivesse levando, né, a conversa no bolso, né, os amigos para conversar em qualquer lugar, a qualquer instante, né? É uma ferramenta, o celular, né, no caso, é uma ferramenta muito boa quando bem usada. Ok? Bom, meus amigos, vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltaremos. Continuem ligados na ICAC TV, que está fazendo o melhor para você. Continue assistindo a ICAC TV. Olá, amigo, eu sou o Padre Antônio Marcos, da Paróquia das Santas Missões, da cidade de Itupeva. E eu estou aqui para fazer um convite todo especial a você. Olha, se você sente a sua vida amarrada, se você está sofrendo, passando por lutas e dificuldades, sente que algum mal está fazendo você sofrer, pare de sofrer e venha começar a Santa Novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Toda quarta-feira, às 9 da manhã e às 7h30 da noite, e domingo às 18 horas,
na Paróquia das Santas Missões, em Itupeva, eu, Padre Antônio Marcos, eu e a minha equipe de fé, o Padre Denis Rogério, o Diácono Diego Caberlim, também o Diácono Aguinaldo, nós estaremos rezando por você em nome do Senhor Jesus. Então esteja presente e os nós da sua vida serão desatados na fé de Nossa Senhora. Se você está com a vida amarrada, nada tem dado certo na saúde, no amor, na família, espiritualmente ou financeiramente, receba o Cordão Desata Nós e participe da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quarta-feira, às 9, 15 e 19h30 na Paróquia Bom Jesus, Rua Francisco Teodoro, 278, próximo ao Viaduto Cury, no centro de Campinas. Voltamos com a nossa programação ICAC TV. Voltamos à nossa programação. Pois bem, esse caminhar, né, essa linha do tempo, né, você se identificou? Você compreendeu em que geração você está? É muito importante você se identificar, entender qual é a sua geração, qual é a geração do seu pai, do seu filho, né? E essas características ajudam, né, na comunicação e também algo fundamental, na compreensão, né? Às vezes, nós queremos, né, que os nossos filhos façam determinadas coisas do nosso jeito. E não vai sair do nosso jeito, porque, primeiro, cada um tem o seu jeito. Segundo, é de uma geração diferente. Então, para ele compreender, né, um pedido, um comando, né, seu, você precisa adequar essa linguagem, né? Por exemplo, o adolescente, né, de hoje, que é a geração Z, né? Ele tem uma habilidade, né, de compreender muito grande, né? Ele está assim, até à frente, né, das gerações anteriores, né? Ele vai prestar atenção, ele vai ouvir, vai compreender rapidamente. Então, ele tem essa habilidade, sim, né? Então, mas ele vai questionar mais, tá? Ele vai querer saber um pouco mais, porque é uma geração que foi poupada, né, de limites, né? São filhos da geração anterior, né? A geração anterior, que é a geração Y, ela ficou motivada com o acesso da internet, né? E aí deu essa permissão para os filhos, né? Então, não teve tanto esse trabalho, né? Agora está tendo essa conscientização dentro da vivência, né, da geração Z sobre as questões dos limites, né? Existem um estudo, né, do campo tanto da psicologia quanto da sociologia, né, que um jovem, né, ele tem assim, ele calculando todo o tempo que ele fica, né, na frente de uma TV, de um celular, assistindo a algum filme, né, ou algum programa, né, no YouTube, em média dá 23 horas por semana. É como se ele tivesse tirado um dia da vida dele só para assistir, né, os programas de preferência dele, né? E tirar um dia da semana, calcula isso, né? No mês, no ano, durante a vida, né? Então,
tem que ter esse olhar para esse jovem, tem que ter, né, esse cuidado, né? Não é privar, não é retirar, é lidar, como sempre venho falando aqui nos outros programas, né? A lidar e sim, colocar o limite, né? É uma geração que está desenvolvendo miopia muito mais cedo do que é esperado, né? Na idade cronológica, né? É uma geração que se submetida, né? À luz do celular, né? Ou de outros aparelhos, né? Sim, a exposição da luz, né? Vai fazer com que o olho, né? Trabalhar ainda mais e tudo mais, vai desgastar mais, né? Então, uma geração que passa a usar, né? O óculos, né? Mais cedo, né? Do que a geração anterior, né? Eles têm problemas de insônia, né? Até mesmo por conta da questão do limite, do acesso, né? Mais permissivo, né? Porque a geração anterior se vislumbrou com a tecnologia, então não se preparou para o limite, né? Então acabou permitindo os filhos terem esse acesso, né? Mas já estão se preocupando, já estão retomando, né, essa questão do limite dentro das casas e tudo mais, até desligando o Wi-Fi se necessário, né? Mas esta geração Z são jovens que têm insônia, né? Eles desenvolvem esse problema, né? Essa perturbação do sono, né? Até mesmo por conta do excesso de tecnologia, tá? Não é um fator determinante, né? Mas é um fator que contribui, né, para essa perturbação. Bom, meus amigos, no próximo programa nós vamos falar da geração alfa. São as crianças da atualidade. Ok? Espero que tenham gostado do programa. Hoje ficamos por aqui. Continue com a programação da ICAC TV, que está fazendo o melhor para você. Até o próximo programa. Vamos conversar. Se você está com a vida amarrada, nada tem dado certo na saúde, no amor, na família, espiritualmente ou financeiramente, receba o Cordão Desata Nós e participe da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quarta-feira, às 9, 15 e 19h30 na Paróquia Bom Jesus, Rua Francisco Teodoro, 278, próximo ao Viaduto Cury, no centro de Campinas.